Elca acabou com a minha vida social. Afasta de nós esse cálice, pai. Queremos chat, somos crianças, mas somos seres humanos. Como vou falar com a minha web namorada? A não ser que você tenha ficado uma semana fora da internet, muito provavelmente você viu alguma das piquinhas. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Na última semana aconteceu a primeira revolução robloxiana, onde as crianças basicamente surtaram porque não conseguiam mais usar o chat do jogo para se comunicar, e a única forma que eles encontraram para fazer isso foram através dos cartazes. E o que é uma cena cômica, traz algumas reflexões muito interessantes, que vai muito além do pobre coitado do Felca que está sendo xingado até a última geração. Então fica comigo que eu vou te explicar o que aconteceu. Bom, e a história começa com a empresa do Roblox fazendo algumas restrições no chat. Por quê? Agora, quando você vai abrir o chat, eles pedem para você fazer uma verificação facial, onde você vai colocar o seu rostinho e ele vai fazer uma análise do seu rosto para identificar mais ou menos qual é a sua idade. Em cima dessa sua idade, eles vão enquadrar você em uma faixa etária. Então, o chat ele só vai estar disponível para pessoas com faixa etárias parecidas. Então, assim, se você tem 16 anos, você só vai conseguir falar com gente que tenha de 16, 15, 17, mais ou menos a mesma faixa etária. Então, se você tem 25, 29, acima de 30, você já não consegue mais ter acesso ao chat com essa garotada de faixa etária diferente. Foi isso que aconteceu e que gerou a revolta da garotada no Roblox. Mas o que acontece que o pessoal não está entendendo muito bem e o que não tem nada a ver com o Felca? Apesar do pessoal estar achando que isso aconteceu por causa do vídeo que o Felca fez no ano passado, e a responsabilidade é dele e vamos colocar ele na cruz, vamos xingar a família dele inteira. Não, não é isso. Tipo, é algo um pouquinho maior, é uma mudança de paradigma que está acontecendo. Porque a gente está mudando, a gente está entrando em uma fase que vai mudar um pouquinho a forma como as crianças e adolescentes usam e vivem na internet. Porque se você foi adolescente, um jovem adolescente ou um adolescente no começo dos anos 2000, você muito provavelmente vai lembrar que você já tinha um Orkut com 12 anos, com 11 anos, com 10 anos, que você já jogava o seu Ragnarok, o seu Grand Chase, o seu PW, você usava o seu Skype. Você tem essa memória de uma época aonde não é como se a internet fosse terra de ninguém naquela época, mas era algo nesse sentido, não existia assim, era mais ou menos como aquele termo de falar que era tudo mato. Quando a gente da nossa época teve acesso a tudo isso, a internet era mato. Então a gente foi descobrindo muitas coisas porque era o começo, as coisas não tinham se desenvolvido tanto ainda. Então, a gente tinha algo que não é que não existia coisa errada nessa época. Existia, mas não era tanta. Hoje a situação é um pouquinho mais complicada. Então, com maiores riscos, exige um maior cuidado. Principalmente porque hoje a gente tem essas tecnologias na palma da nossa mão, né? Quando a gente era mais novo, a gente que eu falo, a galerinha que foi jovem adolescente no começo dos anos 2000, a gente sempre esperava ter o computador ou acessar de madrugada.
tinha todos os trâmites para aproveitar tudo isso, então a gente não era tão refém, assim, das ferramentas da forma que a gente é hoje, onde a gente tem o celular literalmente na palma da nossa mão, com acesso a tudo de imediato. Então é essa mudança de paradigma que vai se criando. O maior acesso e um acesso mais rápido a esse ambiente digital por parte de crianças e adolescentes. E com relação a essa tendência, essa mudança de paradigma, ela não é algo que a gente vê exclusivamente aqui no Brasil. Já é algo que é uma tendência mundial. Porque, por exemplo, a gente está vendo agora em 2026 a Austrália proibindo as redes sociais para menores de 16 anos. Então, as crianças e adolescentes australianos já não vão crescer usando o Facebook, usando o Instagram, usando o X, né, que é o antigo Twitter, o que elas não estão perdendo absolutamente nada, porque aquilo não engrandece a vida de ninguém. E o TikTok e YouTube. Então, a partir de agora, né, de 2026, vai ser proibido o acesso de menores de 16 anos a essas mídias sociais, essas redes sociais. A gente também vê movimentos parecidos em outras partes do mundo. No estado da Flórida, a gente tem a proibição de menores de 14 anos terem contas em redes sociais. A gente tem na Dinamarca algo parecido, com o veto do acesso de menores de 15 anos a redes sociais. A gente também tem na Itália a exigência de consentimento dos pais para a criação de contas em redes sociais para menores de 14 anos. Então, assim, é algo que já está sendo percebido ao redor do mundo, a necessidade de uma fiscalização, de uma presença, de uma análise maior no que envolve a presença de crianças e adolescentes em ambientes sociais. E aqui a gente tem a Lei 15.215 de 2025, que o pessoal carinhosamente apelidou de Lei Felca, que não tem absolutamente nada a ver com Felca. E eu sei que o vídeo dele, assim, teve muita repercussão e trouxe realmente assuntos muito importantes para serem discutidos. Mas para essa questão e para a história do Roblox, apesar de muitas pessoas vincularem as duas coisas, basicamente não tem nexo. Essa legislação que foi apelidada de Lei Felca, ela já está em discussão já faz um tempo já, porque já é algo que os nossos próprios legisladores já perceberam há algum tempo. Essa necessidade de ter um arcabouço mais específico para trabalhar essa ideia de crianças e adolescentes nos ambientes digitais. Porque aqui a gente tem como objetivo dessa lei proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. E quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente está falando de crianças, pessoas, né, até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes cuja faixa etária é de 12 a 18 anos. Então, é, é esse público que o ECA Digital, essa lei FELCA, ela vai trabalhar. Então, aqui, quando a gente fala da proteção da criança e do adolescente nos ambientes digitais, a gente tem a figura dos protegidos, né? Crianças e adolescentes, e a gente também tem a questão dos ambientes digitais. Que aí a gente está falando de produtos ou serviços de tecnologia da informação que são originalmente destinados a esse público ou que esse público tem um acesso muito provável. Que aí a gente está falando de
jogos, redes sociais, aplicativos de mensagem, WhatsApp, Discord, Telegram. A gente está falando de streaming, Netflix, lojas de aplicativo, Google Store, Apple Store, plataformas de aprendizados e etc. Mas aí você deve estar pensando, proteger de efetivamente o quê? O que pode existir de tão perigoso nesses ambientes digitais? Aí a gente pode fazer uma lista, né? Exploração, abuso, violência virtual, intimidação, incitações gerais, desde remédios até coisas muito mais pesadas, com a propaganda de, assim, algo mais direcionado à publicidade predatória. A gente também tem jogos de azar, a gente também tem os conteúdos para maiores de 18. Então todos esses riscos, eles podem ocorrer, a criança pode estar exposta dentro desse ambiente digital a tudo isso. E é isso o que o ECA Digital ele trabalha, porque ele prevê, dentro do seu arcabouço legal, medidas de prevenção e mitigação ao acesso, exposição, recomendação ou facilitação do contato com esses conteúdos de exploração, violência, conteúdo mais 18, incitação. Então, isso tudo ele está realmente no arcabouço. E para quem se aplica essa legislação, esse dever de prevenir e mitigar, de combater o acesso, o uso indevido desses ambientes por crianças e adolescentes? Aí a gente entra nas empresas que trabalham com esses ambientes digitais, com esses produtos, com esses serviços de tecnologia. E o que eles devem fazer? Então, aqui a gente entra em uma questão de fazer um gerenciamento de risco de produtos e serviços. A gente entra no ponto de, por exemplo, no caso de um YouTube da vida, conseguir verificar o que tipo de conteúdo aquela criança está recebendo, como que o algoritmo está calibrado, ela está recebendo o que ela deveria, o que ela não deveria, ter um pouco mais de consciência disso e começar a trazer esse pensamento de: "Pô, eu acho que talvez crianças e adolescentes possam estar usando ou consumindo esse produto". Então já ter essa noção na hora de construir as coisas, de já considerar isso por design, como status quo. Inclusive, aqui a gente entra na questão da verificação. Uma das coisas que também pode ser feita para realizar essa adequação de faixa etária foi o que o Roblox fez, que é essa verificação facial, que inclusive é muito importante levar em consideração que no próprio aplicativo eles informam que as imagens registradas não ficam armazenadas, o que é muito importante, porque vai de acordo com o que é estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, eles estão aparentemente super ok com a legislação. E também dentro dessas previsões de como a empresa deve se adaptar, a gente está falando de criação de ferramentas de supervisão parental. Então, assim, é sempre deixar uma forma dos pais ou responsáveis terem consciência do que está sendo realizado pela criança, como a criança está usando, como o que a criança está consumindo, deixar isso de forma mais transparente para a segurança da criança e do adolescente. Inclusive, a gente tem um ponto aqui envolvendo redes sociais de menores,
é que contas de crianças e adolescentes de até 16 anos devem estar vinculadas à conta ou usuário de um de seus responsáveis legais. Então essa é uma observação bem bacana, bem de acordo com o que já está acontecendo nos outros países, que a gente tem aqui no nosso ECA Digital. Mas aí você me pergunta, por o que que pode acontecer se isso não for respeitado, se as empresas não se adequarem? Porque, né, a gente sabe que aqui o pessoal só se atenta quando sente no bolso, né. Então a gente está falando de sanções da violação do ECA digital, de advertência, multa simples, suspensão temporária de atividades, vocês estão percebendo que vai escalando, né, até a proibição de exercício das atividades dessa empresa. Então, assim, é uma regulação bem completinha, que a gente vai ter que ficar de olho, porque ela começa a valer de verdade agora em março. Então as empresas estão nesse período de adequação, adaptação, tudo, mas é algo para a gente realmente ficar esperto nos próximos dias. Então vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, que essa história com certeza vai ter continuação e provavelmente iremos assistir novas rebeliões envolvendo o público infantil. E novas placas maravilhosas. Se você tiver mais alguma coisa para comentar, algo que eu esqueci, algo que eu errei, algo que você não gostou, por gentileza comente aqui embaixo e por hoje é isso. Eu sou a Cláudia e esse é o Circuito Vivo. Até a próxima!